Olá, sejam muito bem-vindos à Masterclass Cinemas Migrantes. Essa Masterclass faz parte da primeira mostra de cinemas migrantes organizadas pelo Fronteiras Cruzadas, realizada no ano passado, 2024, no Centro Maria Antônia da USP, na Sala de Cinema Carlos Reichenbach. Essa mostra foi realizada com apoio da SPCine e a Masterclass que a gente vai apresentar hoje traz um pouco dessas informações, dessas discussões, do resultado dessa mostra de cinema, desse festival cultural que a gente realizou aqui em São Paulo, trazendo a temática migratória e o cinema. Eu sou Daniel Perseguinha, sou jornalista, produtor audiovisual, pesquisador, educador também, e fiz parte da coordenação dessas atividades, junto com tantos colegas, com uma rede que a gente constituiu para realizar essas atividades. Então vamos lá para essa Masterclass de hoje, que vai ser muito interessante a gente trazer um pouco da história dessa mostra e os resultados, inclusive com a exibição de um trailer dos curtas finais no final do vídeo. Então fique com a gente para acompanhar a Masterclass de hoje, tá certo? Então vamos lá para o conteúdo da nossa Masterclass, o que esperar das nossas atividades de hoje. Acho que a primeira questão a ser levantada é quando a gente propõe uma mostra de cinema sobre uma temática, né, no caso aqui uma temática social, uma temática política, uma temática cultural bastante complexa e bastante inovadora, é a composição dessa curadoria dos filmes, né? Porque afinal, o que seriam cinemas migrantes? Logo que a gente propôs essa ideia de fazer uma mostra de cinema para tratar da questão migratória, a gente se deparou com essa questão básica, na verdade, né? Porque o que seriam cinemas migrantes? Seriam filmes, cinemas produzidos por pessoas imigrantes, cineastas migrantes, diretores migrantes, atores migrantes, ou seriam filmes com temáticas migratórias, né? Poderiam ser feitos por pessoas nacionais, no caso brasileiras, mas feitos com temática migratória, né? Com atores migrantes, quem sabe, mas tratando dessa pauta em suas diversas facetas. Então, a partir desse primeiro momento, a gente já percebeu que tinham diversos elementos que a gente poderia trabalhar para trazer essa pauta para um festival, para uma exibição de cinema e fazer um debate público com essa questão. Então a gente trouxe, no caso da primeira mostra de cinemas migrantes Fronteiras Cruzadas, a gente trouxe uma divisão em 2 blocos de filmes. A gente trouxe 8 curtas-metragens para exibição presencial e a gente trouxe alguns curtas-metragens que eram baseados no Brasil, né, Minas Gerais, a Bahia também, e uma sessão de filmes realizados na cidade de São Paulo. E foi bastante interessante ver esse cruzamento dessas temáticas por esse viés nacional em São Paulo. Mas a gente discutiu bastante em relação ao festival, porque na verdade não são só essas temáticas que a gente escolheu que compuseram o assunto da nossa mostra. Então a gente realizou um dia de atividades de exibição de filmes e a gente pensou em realizar também um dia de um laboratório audiovisual. Foi um segundo dia das atividades da Mostra de Cinema, em que a gente reuniu realizadores, atores, produtores audiovisuais, ativistas, advogados, jornalistas, enfim, aberto ao público para as pessoas discutirem como constituir uma rede audiovisual de produtores imigrantes em São Paulo. Assim como a gente tem as pautas identitárias, as pautas afirmativas em vários aspectos, né, como das mulheres, dos homossexuais, dos negros e de outras minorias, a gente também tem que constituir a pauta migratória como uma questão a ser olhada sob esse viés. Então a gente decidiu fazer uma reunião e discutir um pouco mais aprofundadamente a questão do cinema migratório, porque não se trata apenas de uma temática ou de pessoas tentando produzir o cinema. Ele tem alguns aspectos singulares por conta da questão das migrações contemporâneas serem elementos disruptivos, inovadores, que necessitam de novas políticas públicas. Então é necessário constituir novas discussões sobre isso. E uma das discussões importantes que a gente teve também foi em relação a 2 aspectos do cinema que vão além um pouco da produção da temática, assim como a gente colocou, né? Seriam cinemas migrantes produzidos por imigrantes ou com temáticas migrantes. A gente pensou um pouco nos dispositivos audiovisuais, na verdade. São elementos que deflagram aspectos artísticos diferentes. E a gente vai trazer alguns elementos para discutir hoje. E a outra questão que a gente pensou também na constituição dessa mostra de cinema foi em pensar o cinema como a
concretização, como a realização, como a produção de um espaço criativo, né? Tanto na hora quando você faz a filmagem, que você constrói as cenas, os atores, toda a questão imaginativa ou documental, tratando da realidade, mas como um espaço do cinema mais ampliado, mais expandido, né? Porque a gente está falando de um circuito de exibição, de redes de produtores que se congregam, de pessoas que se unem em coletivos. Então são vários formatos, inclusive para distintos canais, né? A gente tem o cinema mais tradicional, mais financiado, que passa em grandes circuitos de exibição, salas de cinema. A gente tem circuitos secundários de curta-metragem, filmes que são feitos para a internet. A gente tem também os dispositivos mais de vídeo, na verdade, que a gente está falando das redes sociais, a videoarte, inclusive. Então, a gente pensou em elementos desses dois aspectos, né, do dispositivo audiovisual e do espaço criativo. E, por fim, acho que essa Masterclass vai trazer algo interessante para pensar sobre a própria curadoria, como a gente montou essas discussões e todos os resultados muito bacanas que a gente teve, tantas pessoas que nos apoiaram. Acho que a mostra de cinemas migrantes foi muito interessante porque todos receberam muito bem essa mostra, ficaram felizes, participaram e exibiram seus filmes. Foram eventos bastante interessantes e a gente vai ver um pouquinho mais a fundo hoje, tá? Então vamos seguir aí para a nossa Masterclass de cinema, para falar um pouco dessas referências que a gente queria trazer como dispositivos audiovisuais. A gente pensou em um elemento disparador que fosse referências da história da arte, na verdade, né? Em especial projetos de criação colaborativa e relacionados às novas tecnologias, que é o mundo que a gente está vivendo. Então a gente já vinha de experiências de produção em ação cultural. O Fronteiras Cruzadas parte de projeto de extensão na Universidade de São Paulo. Então, desde 2017, a gente vem atuando bastante com a questão da ação cultural, que ela é conectada como um projeto de extensão. Então, a gente atua na universidade tentando levar o conhecimento da universidade para fora dos muros da universidade, mas também trazendo esses novos atores sociais, que são as populações migrantes, para aportar conhecimento na universidade. É uma grande oportunidade, né? Pessoas que falam outras línguas, têm outras referências filosóficas, têm outras histórias, têm outras perspectivas internacionais que podem trazer muito aporte para nós brasileiros. Então, um dos primeiros elementos que a gente pensou na questão do cinema e da migração foi em como a gente poderia utilizar o cinema como um disparador criativo, cultural. Campanhas que podem ser feitas, sensibilização através do cinema. Muitas vezes a gente, agora em 2025, está pior do que quando a gente começou a fazer a mostra migratória por conta da eleição de Donald Trump no poder e tantos outros eleições e disputas políticas de grupos que são com pautas contrárias à migração, contrárias aos direitos humanos. A gente viu essa questão com muito temor, na verdade, né? Mas, às vezes, a gente não consegue estabelecer uma campanha somente pela questão da opressão de que esses atores estão impondo às populações migratórias, passeatas, lutas sociais, disputas políticas, disputas eleitorais, etc. Através do cinema, a gente tem outras ferramentas que podem trazer sensibilização para a população nacional, para pessoas que não conhecem a pauta migratória, inclusive para nós que somos pesquisadores, porque esses filmes, essas formas de produção de conhecimento, que a obra artística é uma forma de produção de conhecimento, de debate, ela traz elementos bastante inovadores para a gente. Então foi bastante importante esse movimento que a gente fez de pensar o cinema, essa mostra de cinema, como uma produção científica, inclusive, né? Então a gente pensou em referências da arte de performance, na verdade, em especial a questão da arte postal e da arte correio, que foi importante aqui no Brasil nos anos 70. Tem um artista muito importante, que vocês estão vendo a obra dele aqui em cima, que é o Título de Eleitor Cancelado. É bastante radical essa obra, mas é o Paulo Bruschi, que tem um trabalho importante, é um cineasta pernambucano, na obra de arte mais expandida, não só no cinema como um diretor de cinema, nessa forma mais tradicional que a gente está acostumado a ver na sala de cinema, mas pensar o audiovisual como um elemento mais expandido. O Paulo Bruschi, ele foi bastante importante nos anos 70, que era um contexto repressivo em toda a América Latina, em toda a América, inclusive, de ter ditaduras.
Então ele utilizou os Correios como uma plataforma artística. A própria forma de você trocar cartas entre distintos artistas, aquilo era obra de arte. Então essa troca de informações que eles foram estabelecendo, essas redes, eram a obra de arte em si. Isso foi chamado de arte postal e de arte correio. A gente pegando esses tipos de referências da história da arte, para além do cinema em si, ela pode trazer elementos importantes para a gente pensar o cinema, e foi algum dos elementos que a gente trouxe para as discussões que a gente fez com os curadores. Então, diante dessas e de outras questões, a curadoria foi proposta por uma equipe de pessoas, a Clara Bastos, o Christian Cancino e a Cristina de Branco, que têm histórias migrantes, trabalham com questões migratórias, são migrantes, têm histórias migrantes nas suas próprias pessoas, e foi bastante interessante. A gente fez um evento de muito sucesso, lotamos a sala no Maria Antônia numa sexta-feira, assistimos aos filmes, foram momentos incríveis, porque os filmes trazem histórias emocionantes, são muito bem feitos, trazem histórias diversas e sob diferentes olhares, e esses produtores estarem em um momento, numa sala de cinema, curtindo seus filmes, trouxe questões muito bonitas para a gente discutir a pauta migratória. Foi bastante emocionante também, porque o evento se constituiu como uma pauta política em si. Por isso que foi importante a gente pensar nessa mostra de cinema migrante, também tendo a continuidade com o laboratório audiovisual, porque a gente poderia fazer proposta de nos constituirmos como uma rede audiovisual de fato, né? A gente identificou que existia um espaço em branco, um ponto cego na pauta migratória no Brasil. As pessoas não discutem isso, não existem ainda muitas políticas públicas para a questão migratória, e elas precisam ser constituídas. Então a gente pensou nessa forma de mobilizar esses diretores, esses produtores audiovisuais, e que seus filmes fizessem parte também dessa discussão mais ampla sobre a política migratória. E o nosso laboratório audiovisual, a gente pensou em alguns pontos, né? Em primeiro, conectar, apresentar e partilhar os desafios do setor audiovisual paulistano e das demandas migratórias, fomentar políticas públicas voltadas para o cinema pelas entidades de fomento, como a SPCine, no caso daqui da Prefeitura de São Paulo, quem está apoiando esse projeto, mas em distintas instâncias também, federais e estaduais, de política privada, política pública, enfim, dos diversos atores que estão envolvidos com a produção cinematográfica e a produção cultural em geral, assim, né? Porque eu acho que agora, nesse mundo contemporâneo, as pessoas têm distintas atuações, né? Uma pessoa é um artista de teatro, mas também produz curtas-metragens, tem um podcast, faz uma produção audiovisual, enfim, tem distintas formas de atuação. E acho que essa nova conjuntura que está colocada para nós, impulsionados muito pelas novas tecnologias também, o celular, as novas formas de produzir cultura e arte, estão bastante conectadas com isso. Também a gente pensou em promover essa articulação da rede audiovisual de imigrantes e refugiados para acesso de profissionais no audiovisual. É claro, se a gente conheceu diretores de fotografia, técnicos de áudio, de vídeo, de som, roteiristas, artistas, por que não conectá-los para a gente tentar promover de fato, né, que essas pessoas atuem na produção audiovisual, de cinema, de produtoras audiovisuais também, promover os imigrantes a estarem na produção cinematográfica em São Paulo, claro, e potencializar a cultura imigrante, a cultura periférica, fortalecer a presença representativa diante de órgãos públicos também e políticas culturais, como as secretarias de cultura, Ancine, PROAC, o Fundo do Setor Audiovisual e outros semelhantes. Então, a gente no Brasil tem uma tradição nos últimos anos de ter colocado vários movimentos em pauta, como o movimento das mulheres, o movimento da negritude, o movimento LGBTQIA+, e tantos outros. A gente tem uma caminhada para fazer com a questão migratória também. E até pensando nas suas conexões, né? Se a gente pensar que o cinema negro, né, o movimento negro é também um movimento migratório, né? São as pessoas africanas que estão vindo hoje em dia e fazendo as novas migrações, a gente pode pensar que esses movimentos, distintos movimentos culturais, políticos, sociais, se mesclam e vão se modificando ao longo do tempo, modificando suas próprias pautas, né? Então a gente vai vendo que existem várias formas onde a gente pode conectar esses grupos, essas pessoas e promover uma produção audiovisual mais interessante em São Paulo, aproveitando a potencialidade de tantas pessoas que estão construindo as cidades aí conosco. Também a gente pensou nesse laboratório audiovisual em construir territórios da cultura audiovisual migrante, refugiada e periférica em São Paulo.
que seriam territórios nessa cidade, nessa cidade urbana, são os coletivos periféricos, são os movimentos de juventude, são as produções culturais feitas, as contranarrativas, os movimentos que estão efervescendo na cidade de São Paulo. A gente pensar nessas produções que são locais, territorializadas, dispersas na cidade, a gente pensar em como conectar essas produções com a questão migratória também. Além da mostra de cinema que a gente teve na Maria Antônia e do laboratório audiovisual, que a gente trouxe um pouco mais aprofundadamente aqui, a gente teve a mostra online também. Então, a gente teve a mostra, a exibição desses filmes que a gente fez no Maria Antônia, presencial, e algumas outras obras também na plataforma de streaming da SPCine, SPCine Play. Então, a gente deixou a mostra de cinemas migrantes por lá, foi muito interessante. Alguns dos filmes ainda seguem na plataforma, então dá para prestigiar, por exemplo, o filme Mama, Africanos em São Paulo. E a gente, além da SPCine, conseguiu um efeito muito interessante, que foi organizar uma mostra, um recorte dessa mostra, específica numa plataforma chamada Retina Latina, que é sediada na Colômbia e congrega outros países da América do Sul. Então a gente trouxe 3 filmes, os filmes Ventos do Peabiru, o filme Equeco e o filme Armat Hakawinaka, Vidas Ausentes. Foi interessante porque essa mostra de cinema na plataforma Retina Latina, ela trouxe um especial do artista que faz parte do Fronteiras Cruzadas, também um artista de longa data aqui na cidade de São Paulo, chamado Juan Cusicanqui, que é artista imigrante de origem andina, origem aimara, há tantos anos aqui na cidade de São Paulo, com uma longa trajetória no teatro e no cinema também. Foi como um marco estabelecendo a arte do Juanito, tão querido entre nós, ativistas das causas migratórias aqui na cidade de São Paulo. Então foi muito interessante porque a plataforma Retina Latina congrega países como Bolívia, Colômbia, Equador, México, Peru, Uruguai. Então foi uma forma da gente potencializar o nosso alcance muito interessante. E os filmes ainda seguem disponíveis no Retina Latina, retinalatina.org, para quem quiser. Está na parte de alianças da plataforma Retina Latina, eles têm tantos outros séries documentais ali, muito interessantes para falar da América Latina inteira. A gente pensou nessa mostra online também para levar a questão, uma questão importante, cara para nós. O Brasil é o único país da América do Sul que ainda não é signatário da Convenção Internacional da ONU das Migrações. E por isso a mostra também buscou, nesse espaço, levando essas divulgações, construir espaço na agenda pública sobre a importância da ratificação da legislação internacional pelo Brasil, com o intuito de assegurar os direitos humanos das pessoas imigrantes e refugiadas. Na América Latina, o texto da Convenção Internacional já foi ratificado pela Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai e Peru. E a ratificação do acordo assinado pelo governo brasileiro é uma recomendação da Revisão Periódica Universal, RPU, criada em 2006, como um mecanismo da ONU, pela qual 193 países membros, entre eles o Brasil, contribuem entre si para melhorar a situação dos direitos humanos no mundo. Então a gente fez esse recorte aí da mostra online como uma forma de levar esse pedido, essa campanha para o Brasil ser signatário dessa convenção, porque ela traria elementos importantes para tentar assegurar os direitos das pessoas migratórias, das pessoas migrantes no Brasil. A gente sabe que é uma pauta bastante invisibilizada, mas as questões são concretas, né, pessoal? São pessoas sendo barradas nas fronteiras, são pessoas sofrendo ataques aos direitos humanos nos seus locais de trabalho, impedidas de trabalhar, impedidas de acessar o sistema de saúde, impedidas de acessar o sistema bancário, a educação. Encontram barreiras para isso, né? Então a gente tem que nos sensibilizar, abrir os nossos olhos e nos mobilizar para conseguir entender como essas populações, que na verdade somos todos migrantes, todos carregamos um pouco da história das migrações conosco, né? Para entender essas demandas, essas necessidades, porque são as nossas necessidades também, né? Se existe uma população que está tendo seus direitos sistematicamente violados em um país, em um território, toda a população está sujeita a esse mesmo tipo de violações, né? Não, então, se começa hoje, porque o imigrante não tem um documento, um RG, um CPF, ele sofre uma violação de direito humano, amanhã
essa mesma atitude de violação pode se voltar contra os próprios brasileiros, que inclusive tem na sua tradição política uma questão importante, né? Quando as ditaduras se abateram pela América do Sul, tantos brasileiros que viajaram para outros países como exilados e conseguiram sobreviver, conseguiram levar suas pautas adiante para um momento de redemocratização brasileiro retornar e reconstituir suas vidas, né? Então, a pauta migratória é muito cara para nós brasileiros, com certeza faz parte da nossa história. Então, agora acho que eu consegui falar rapidamente, brevemente, alguns tópicos dessa experiência muito interessante, que foi a Mostra de Cinemas Migrantes Fronteiras Cruzadas, com esse apoio fundamental da SPCine para que a gente conseguisse realizar, que envolveu uma rede de pessoas muito interessante. A gente pode dizer que a gente tem uma rede audiovisual migratória constituída, uma nova rede, um novo coletivo, um novo grupo constituído na cidade de São Paulo, com tantos desafios à frente, mas com muita oportunidade também. Então fica o convite para quem está acompanhando a gente se conectar, seguir as nossas hashtags, seguir os nossos canais, entrar em contato para compor também a questão migratória do seu coletivo. Se você faz parte do coletivo, quer fazer parte, tem uma obra de arte, conhece os imigrantes, atua, é imigrante, vamos conosco constituir essa rede, porque amanhã com certeza a gente estabelecendo novas políticas públicas, trazendo visibilidade para essas questões migratórias, a gente vai conseguir fomentar uma produção cultural com certeza mais interessante. Então eu queria trazer aqui a exibição de um trecho de cada um dos filmes que a gente passou na mostra online, para que vocês conheçam os diretores e saibam mais sobre os filmes e eventualmente assistam às nossas obras, tá bom? Então vou ler aqui para vocês enquanto a gente passa o trailer. O primeiro filme que a gente vai exibir como trailer é O Terremoto, do diretor Gabriel Martins Alves, de Minas Gerais, de 2023, e tem 26 minutos. A sinopse é: em 2010, o Haiti sofreu com um terremoto de grande magnitude que deixou mais de 300 mil mortos. Dentre as vítimas estava a família de Nicholson e Nick Augustin, dois jovens haitianos. Tentando se reerguer nos anos seguintes, a família dos garotos não viu saída a não ser se mudar para o Brasil, mais especificamente para a periferia de Contagem, em Minas Gerais. Ali, sem saber falar o idioma, eles tiveram que se adaptar a uma nova realidade e educar seus filhos. E logo, logo, ela está pronta para voar de novo. Posso? Claro. O segundo filme que a gente vai trazer, um trechinho apenas, é o filme Movimentos Migratórios, do diretor Rogério Catalá, filmado na Bahia em 2024 com 14 minutos. É um filme emocionante, interessante, com um roteiro lindo, uma obra de arte incrível, e a sinopse desse filme é: Pedro é um imigrante que se esforça para se adaptar ao novo país. Quando uma andorinha cai em sua casa, ele se divide entre a rotina de busca por emprego e a tentativa de salvar a ave, enfrentando obstáculos que refletem a sua própria condição. Filme Movimentos Migratórios, de Rogério Catalá. Um outro filme interessantíssimo que a gente trouxe, já numa perspectiva de abrir a questão do cinema para a questão mais expandida, abordando a videoarte também. É um filme dirigido pela multiartista Nathalie Mamani, uma performer de origem andina aqui de São Paulo, muito bacana. Acho que muita gente deve conhecer já o coletivo Cholitas da Babilônia, ao qual ela faz parte. E a sinopse é: Jayankiri, em Aymara, pessoa que mora longe, traz entre danças, performances e um ser espiritual que simboliza Jayankiri. O filme ensaio fala sobre a nostalgia gerada pelos deslocamentos de territórios de pessoas andinas, perdida entre as possibilidades do e se e as memórias das vidas interrompidas pela colonização, que consequentemente impactam no presente através da imigração. Um outro filme que a gente trouxe para essa mostra, que teve... Todos os filmes tiveram repercussão à sua maneira, mas o filme Refúgio, do Khaled Aldec.
filmado em São Paulo em 2022, tem 24 minutos. A cantora de origem palestina Ola Al-Saghir e seu filhinho Adam Mana lutam para se adaptar à metrópole de São Paulo. E é um filme interessante porque traz a questão das ocupações de moradia na cidade de São Paulo, que são questões muito vivenciadas na nossa cidade, e pela perspectiva migratória ficou muito interessante. Outro filme que a gente trouxe da Mostra de Cinema é o Dudu Zufica, dirigido pela diretora Georgia Fleury, filmado em São Paulo em 2022, tem apenas 7 minutos, um filme que tem uma síntese muito poderosa. A artista sul-africana Dudu Zuciba mobilizou artistas, ativistas, professores e estudantes que organizaram uma campanha contra a sua expulsão do Brasil. I do believe that my struggle and my fight to go. Outro filme interessante que a gente trouxe da Mostra de Cinema se chama Os Waral de Upaon Açu, dirigido por Priscila Tapajauara, Carlos Magalhães e Caio Tupã, filmado no Maranhão em 2023 com 20 minutos. Essa é a história dos Waral, que não viviam na terra e que dormiam nas nuvens. Lá em cima não conseguiam comida, havia somente um homem caçador que gostava de matar algo por lá. Assim, foi caçar e descobriu que aqui na terra havia mais alimento que as nuvens. Então, os Waral vieram morar todos na terra. O nome Upaon Açu foi dado pelos Tremembés, os Tupi-Guaranis, e significa Ilha Grande. Também foi chamada de Ilha de São Luís. A denominação indígena foi restabelecida pela Constituição do Estado do Maranhão, do artigo 8º. A cidade de São Luís, na ilha de Upaon Açu, é a capital do estado. Na Mostra de Cinema também trouxemos o filme Gibi, dirigido pela diretora Lira Kim, com a temática coreana, filmado em São Paulo em 2022 com 8 minutos. Enquanto lidam com a ausência da avó, mãe e filha ressignificam sua própria relação. Um filme importante que a gente trouxe na Mostra de Cinemas foi dirigido pelo diretor Rafael Aquino, filmado em São Paulo em 2023 com 17 minutos, Mama, Africanos em São Paulo. A trajetória da senegalesa Djamou Fallo Diop, conhecida popularmente como Mama África, possibilita atualizar o nosso olhar sobre a rica diversidade cultural dos povos africanos, que amplia e modifica os rumos dos fluxos migratórios da cidade de São Paulo e do Brasil. A Mama é uma estilista importante aqui na cidade de São Paulo e ela tem uma importância para além do ofício de estilista dela, porque ela congrega toda a comunidade africana aqui na cidade. Ela é respeitada, conecta as pessoas. É um verdadeiro nó nessa rede de ativistas, de produtores, de pessoas migrantes aqui na cidade de São Paulo. Então foram esses filmes que a gente trouxe na mostra. Foi uma mostra muito interessante e a gente espera que as pessoas se interessem pelos diretores, pelas obras, que os diretores que estiveram presentes aqui na mostra de cinema também continuem fomentando essas redes audiovisuais e a nossa conexão através do cinema, em especial, a produção cultural aqui em São Paulo. Gostaria apenas de agradecer finalmente a SPCine, especialmente pelo apoio que deu para a realização da nossa mostra de cinemas migrantes. Eu acho que foi um passo importante na política pública de reconhecer essas populações refugiadas e migrantes, de entender que tem recortes específicos para essas populações e que a SPCine, a política da Prefeitura de São Paulo para a cultura e para o cinema, e em outras instâncias também, pode se debruçar por essas questões migratórias e trazer formas de financiar, de fomentar esse cinema e de conectar essas novas populações.
Eu queria agradecer em especial a presença dos produtores e dos diretores dos filmes também na Mostra de Cinema. Foi muito importante a participação de todas as pessoas que viabilizaram a exibição desses filmes, fizeram a cessão desses direitos para que a gente fizesse a exibição, fizesse toda essa agitação cultural. Ao Centro Maria Antônia da USP também, a FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, o projeto de extensão Fronteiras Cruzadas, no Laboratório de Pesquisa Social aqui do Departamento de Sociologia da USP, e aos outros parceiros, Visto Permanente, o Cineclube Aulard, que teve uma atuação bastante importante, a Clara Bastos, curadora que participa do Cineclube, trouxe uma lista de 2.000 filmes palestinos, uma lista enorme de filmes que enriqueceu bastante as discussões sobre a nossa curadoria. A gente queria agradecer também ao Retina Latina, que promoveu a nossa mostra online pela América do Sul, e a parceria com as associações e coletivos de imigrantes que estiveram presentes também. A Associação de Mulheres Imigrantes Luz e Vida, a MILV, as assistentes sociais e psicólogas do Cefras, o Serviço Franciscano, o site Migramundo, o ITTC, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que somaram na divulgação também. E lembrar, claro, que essa mostra não teria sido possível sem o apoio da SPCine. Eu sou Daniel Perseguim, adorei estar com vocês aqui nessa Masterclass, preparada com muito carinho para trazer essas informações do que a gente atingiu com a Mostra de Cinemas Migrantes Fronteiras Cruzadas. Eu espero que esse seja apenas mais um passo de uma caminhada que a gente possa realizar a segunda, terceira, quarta, quinta Mostra de Cinema aqui na cidade de São Paulo, mas que isso gere uma agitação, que isso gere um caldo, um molho para a gente agitar a questão migratória, que se encontra em uma conjuntura bastante desfavorável para essas populações. Então, gente, vamos entender essas questões, vamos ser responsáveis com essa pauta política. Se você faz parte de coletivo, se você faz parte de um movimento cultural, um movimento político, tem relações, até trabalhar em alguma empresa, pode contratar um imigrante, pode levar essa questão adiante, vamos abrir os olhos, vamos nos conectar, porque essa pauta é fundamental para nós vivemos numa sociedade mais plural, mais democrática, mais afetiva, mais sensível, e que a gente possa desfrutar aí pelo menos da produção cultural desses atores que estão vindo construir a nossa cidade, o nosso país, contribuindo tanto com a nossa produção cultural na cidade. Então, deixo um abraço e a gente se vê em breve. Obrigado.